O tema de hoje para a nossa meditação é o poder do sangue de Jesus. Qual o ensino profético entre sangue, morte e ressurreição? Buscando um melhor entendimento para esse tema, gostaria de compartilhar algumas considerações entre o derramar do sangue de Jesus e o derramar do Espírito Santo. Não podemos confundir esses dois acontecimentos, que, segundo a Bíblia, são coisas distintas que aconteceram em momentos diferentes. É verdade que em seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados. Até aí tudo bem, não temos dúvidas. Mas não é coerente dizer simplesmente que Jesus desejou morrer numa cruz e derramar seu sangue por nós. Observe que, estando Jesus orando em grande angústia, disse: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus não escolheu ser crucificado, mas ele foi morto por um ato cruel e covarde de um sistema religioso que se uniu com um só propósito: matar Jesus. Após ser traído, ele foi preso e levado ao Sinédrio, não para ser julgado, mas para ser condenado. Pilatos, vendo que o tumulto crescia, buscando se eximir do erro, lavou as mãos e respondeu ao povo dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Porém o povo, tomado de grande ódio e inveja, não só assumiu o erro, mas também a culpa, dizendo: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E assim mandou Pilatos soltar Barrabás e açoitar Jesus. Já estando Jesus morto, um dos soldados lhe furou o lado, e logo saiu sangue e água, que se derramaram sobre o chão da terra prometida, terra que manda leite e mel, e que agora ecoava o lamento de Jesus, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. O Espírito é a verdade que testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo por água e sangue, os mesmos elementos que foram derramados na cruz, isto é, não só por água, mas por água e por sangue. É comum, em situações de aperto, angústia ou pânico, ouvir certas invocações que entendo ser desnecessárias e em vão, tais como: passa do teu sangue, Senhor, cruz, credo, sangue de Jesus tem poder. Eu não vejo mal algum em fazer menção do sangue ou da cruz, quando fazemos com intimidade e temor, consciente do verdadeiro significado do sacrifício de Jesus. Estou falando de experiências vividas ao longo da minha caminhada. Porque Deus conhece o coração do homem, mas não podemos fazer deste ato um escudo místico de proteção, achando que o sangue ou a cruz seja capaz de perdoar pecados. O sangue é a vida de toda a carne que possui uma alma vivente. Mas o Espírito só o homem possui. E é este, o Espírito Santo, que nos constrange ao arrependimento de pecados. Diferente do derramar do sangue de Jesus, é importante destacar o batismo com o Espírito Santo, que ocorreu em tempos diferentes após a sua morte e ressurreição. O primeiro foi para os apóstolos. No primeiro dia da semana, Jesus, o Cristo, estava presente e ele mesmo os batizou com o Espírito Santo. Este foi um mistério revelado aos discípulos, apontando para a sua primeira vinda secreta logo após a sua morte. Disse Jesus: Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Já o segundo batismo foi para todo aquele que nele crê. Esse foi 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes,
cumprindo assim a profecia do derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. Mas desta vez, Jesus não estava presente fisicamente, pois ele já havia subido para a casa do Pai. Disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Destacamos essas duas expressões: viremos para ele e faremos nele. Jesus não falou que ele virá num futuro distante para arrebatar uma igreja, mas Jesus disse que eles viriam e habitariam naquele que guardasse a sua palavra. Ou seja, Jesus estava falando de uma manifestação espiritual e individual, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isto é um mistério. Vamos voltar ao início da criação para entender o fim desse mistério. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou o homem para ser eterno, mas pelo pecado de Adão, o homem se tornou mortal. E foi por um gesto de amor e misericórdia que Deus enviou seu Filho para nos dar outra vez o direito à eternidade. O que chama a atenção é que, após a sua morte e ressurreição, Cristo repetiu o mesmo gesto de amor de seu Pai. Vejamos. Estando os discípulos reunidos com medo dos judeus, Jesus voltou outra vez e disse-lhes: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, revelou esse mistério. Disse ele: nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo não ensinou uma nova doutrina, mas com sabedoria ele trouxe uma palavra de conforto a uma geração que havia crido em Jesus, mas que agora, diante de tão grande perseguição, temia a morte. Paulo afirmou: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele simplesmente repetiu o mistério da morte e ressurreição que Jesus havia dito para a geração de Israel, conforme lemos em João 8,51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Os judeus zombaram de Jesus por não conhecer o mistério da morte e ressurreição, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Após o derramado do Espírito Santo, a salvação passou a ser individual e também individual a ressurreição. Semeia-se o corpo natural e ressuscitará o corpo espiritual. Por isso, entendo que o arrebatamento é individual e espiritual. Cristo é a primícia dos que dormem. Morreu, ressuscitou e foi arrebatado para Deus, inaugurando assim o novo e vivo caminho rumo à eternidade, que será num abrir e fechar de olhos. O ladrão da cruz morreu e ressuscitou. Paulo morreu e ressuscitou. Os discípulos morreram e ressuscitaram. Este é o ciclo espiritual para a salvação
que irá até o fim, na consumação dos séculos. Disse Jesus: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Às vezes, ouvimos falar que já estamos vivendo os últimos dias, mas, na verdade, a profecia para os últimos dias iniciou logo após a morte e a ressurreição de Cristo. Um novo e vivo caminho foi aberto para todos, e a sua promessa é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem verdades que, por falta de conhecimento, achamos estarem ocultas. Por exemplo, se dissermos que o pai da mentira está preso, então a quem ele sairá enganar nos últimos dias, após 1000 anos, quando ele for solto? E ainda, como entender a origem da crescente escalada do mal? E se dissermos que Satanás está solto, então podemos dizer que o milênio já aconteceu? Satanás já saiu para enganar as nações e tem arregimentado um povo ecumênico para a última batalha espiritual contra o Altíssimo. Apocalipse 20:13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mas, se confessarmos os nossos pecados e se houver arrependimento, não passaremos pelo juízo da morte, porque Deus é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos chamou para anunciar o tempo do breve, conforme a profecia de Joel que diz: do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Ainda destacamos o papel das mulheres, representado pelas servas valentes nesse importante projeto da salvação. E para isso, não podemos usar como base o Velho Testamento, porque antes de Jesus, a participação da mulher era limitada, ficando quase sempre às margens da sociedade, na dependência dos pais enquanto era solteira e do marido quando casada. A importância da mulher no Velho Testamento era para gerar filhos e, de preferência, varões. Mas o derramar do Espírito Santo veio para dar poder a todos em igualdade espiritual e assim gerar vidas para a eternidade, porque o mesmo Espírito que habita no homem é o mesmo Espírito que habita na mulher. Deus não faz acepção de pessoas. No passado, o povo vivia na dependência dos religiosos, ainda que muitos desses fossem considerados por Jesus como hipócritas, semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora, pareciam formosos, mas interiormente cheios de toda a imundícia. Este era o sistema religioso que imperava em Israel, onde somente a cúpula dos ricos e poderosos podia ocupar lugar de destaque no meio religioso, ficando às margens os pobres, cegos, deficientes e as mulheres, que eram proibidas de questionar até mesmo os mais terríveis pecados entre os religiosos. Mas será que tudo isso cessou? E para finalizar, 2 Coríntios 3, porque a letra mata e o espírito vivifica. É com temor e zelo que devemos buscar sempre a verdade contida na palavra de Deus. Mas nem sempre somos compreendidos e por vezes somos acusados de fanatismo, loucos ou coisas parecidas. Mas o que conforta e alegra a nossa alma está escrito no livro de Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A todos a paz do Senhor.